A gente começou o ano, né? Nossa primeira série do ano foi Encontros com Jesus. E nós ficamos 8 semanas falando sobre todas as repercussões, né, de um encontro com Jesus. Aquele encontro que mudava a vida das pessoas. Depois de 8 semanas nós falamos também sobre vida devocional. E nós ficamos mais de 4 meses falando sobre a importância da vida devocional para o nosso crescimento espiritual. Vimos também que há uma correlação muito grande da nossa espiritualidade com a nossa vida emocional. E durante aquela série nós falamos sobre a importância da leitura da Bíblia, encontrar o Senhor nas Escrituras, toda a instrução que a gente recebe quando a gente dedica um tempo diário, né, nas Escrituras. Falamos sobre oração, nessa conexão que há, essa liberdade que nós temos de ser visto por Deus enquanto nós oramos. Depois falamos sobre jejum, fizemos um jejum aqui, né? E foi muito legal. Foi legal aquele jejum, né? A gente precisa fazer mais alguns, né? Falamos sobre a importância e como o jejum nos deixa mais suscetíveis, né? Mais livres, mais libertos, principalmente do alimento, né? Para a gente estar mais conectado com Deus. Falamos sobre serviço, né? Como é importante o serviço, né? Para a gente poder colocar em prática aquilo que Jesus fez por nós, agora nós fazemos pelas pessoas. E também, né, a gente sabe que servir pessoas é uma maneira também de ouvir Deus. Falamos sobre dinheiro. Confessei aqui a minha dificuldade que eu tenho de falar sobre esse assunto, né, da cultura, né, do dinheiro, de não querer ser comparado assim, a alguém que está interessado mais no dinheiro do que no coração das pessoas. Ficamos 2 semanas falando sobre a cultura da oferta, né, que ela está presente desde as primeiras famílias da terra. E semana passada nós falamos sobre avivamento, né, que avivamento é abundância de vida. Falamos bastante sobre João 10, que todo o princípio de avivamento espiritual ele parte do encontro com Jesus. E se a gente for pensar sobre avivamento, né, a gente teve essa semana alguns encontros nas casas falando sobre isso. E a primeira pergunta que vinha ali, né, como resposta é o que vem à sua mente quando nós falamos a palavra avivamento. E quando nós passamos, né, quem gosta aí de jardim, e a gente vê aquele jardim assim que parece que não tem cores. E aquilo nos chama atenção porque parece que não tem vida. E a gente passa alguns dias depois ali e vê que, né, olha, tem umas plantas ali que elas não estão melhores, estão mais coloridas, estão mais vivas, ó. Está começando um avivamento, está começando a ser derramado vida nesse lugar. E de alguma forma aquilo está correspondendo também de forma visível. Então, avivamento é abundância de vida, onde o Senhor começa a se manifestar, onde há uma intenção nossa, um movimento de viver coisas, fazer movimentos que a gente nunca fez, possivelmente vai ser ali que vai começar um avivamento na nossa vida. Falamos bastante também da importância, né, de achar que não é só simplesmente, em algum momento vai acontecer o que aconteceu lá em Atos. Na nossa casa, a gente sabe que insanidade seria a gente fazer as mesmas coisas, acordar todos os dias no mesmo horário e achar que grandes transformações espirituais vão acontecer na nossa vida. A gente entende que existe uma parte muito especial que é dos nossos esforços para encontrar mais da vida com Deus, e essa vida, esse movimento, isso vai transformando todas as áreas da nossa vida. Faz sentido? Existem alguns movimentos que Deus te permite fazer para que tu encontre essa vida nele, e é muito especial. O texto que a gente vai ler hoje aqui está em Atos capítulo 2. O Felipe já deu um spoiler no início ali, falando do que aconteceu lá no início desse capítulo. Quando a gente vai lá para o início da Bíblia, eu gosto sempre de trazer um pouco, né, daquilo que lá atrás, né, das primeiras famílias da terra, aquilo que aconteceu lá em Gênesis, aquilo que foram as primeiras manifestações de Deus. Eu gosto de fazer uma conexão com, né, o Novo Testamento e também alguma ação prática que a gente consiga colocar nos dias de hoje. Quando a gente vai lá no início, Gênesis 11, tem um evento lá muito conhecido e peculiar, que é a Torre de Babel. E na Torre de Babel havia uma intenção do homem, pelo menos 3 intenções, que era criar um local que fosse alto e suficiente para as pessoas terem um encontro com o divino. É como se um prédio com uma construção feita por mãos humanas pudesse ter, né, desse esse direito, né, desse essa oportunidade. Então eles queriam criar algum lugar pelas mãos que tocasse o céu. Eles queriam também, né,
que esse lugar fosse uma referência para encontros, né? Olha, olhando esse lugar como se fosse um obelisco, é um lugar muito alto, nós sabemos que esse aqui é um local que nós criamos com nossas próprias mãos, para uma referência, a gente não vai se perder. E uma das intenções ali, que quando nós lemos Gênesis 11, principalmente essa história, é para que o nome deles fossem conhecidos. Então eu gosto muito, quando eu leio Atos capítulo 2, eu gosto de, às vezes, ir lá e ler Gênesis 11. Nessa intenção do homem achar que ele sozinho ele consegue ter um encontro com Deus, nessa intenção, né, do homem que sozinho, né, que o nome dele fosse conhecido, que ele fosse uma referência, né, de comunhão, Deus, ele fala algo ali que é, para mim, um dos códigos, quem sabe, mais poderosos da Bíblia, que o próprio Deus fala. Eles estão numa mesma linguagem e com o mesmo pensamento. Se eu não intervir, não terá nada impossível para eles. Deu para pegar isso? Como isso é forte? É Deus falando. Olha, se eu não intervir agora, nada vai ser impossível. Por quê? Porque eles estão com o mesmo sentimento, eles estão pensando a mesma coisa. E eles estão com a mesma linguagem. E, na verdade, ali a gente vê que é muito mais do que o idioma. Mas, qual é a manifestação visível que tem ali? Deus vai e confunde a linguagem. E aí eles perdem o idioma, perdem o pensamento e eles se espalham. Esse é o evento que tem em Gênesis capítulo 11, Torre de Babel. Quando nós lemos o Atos 2, acontece algo que é proporcionalmente ao contrário. Existem pessoas de diversas partes do mundo, e naquele momento ali há uma manifestação, do mesmo jeito que Deus confunde a linguagem, né? A palavra grega lá que a gente lê lá é glossolalia, é uma língua de fogo, é algo da presença de Deus, né? Uma parte dele que permitiu que as pessoas, mesmo, né, em outros idiomas, né, que tu nunca estudou, pudessem se comunicar. Jesus já tinha falado para os discípulos no capítulo 1, né, que eles permanecessem em Jerusalém até que o Espírito fosse derramado, e a gente sabe que existiam muitas profecias que um dia o Espírito Santo ele não ia se manifestar só de forma circunstancial, como acontecia em alguns momentos com os juízes, com os reis, com os profetas, com os sacerdotes. Então, em Atos capítulo 2, é o cumprimento da promessa que um dia o Espírito Santo ia descer, né? E essa foi a manifestação visível. E aí agora, não mais para o nome do homem ser conhecido, mas para que Jesus fosse conhecido, para que a comunhão fosse através desse Espírito Santo, e também para que, mesmo diante de diferenças, de cultura, de idiomas, existisse algo da presença de Deus, que mesmo sem te conhecer, mesmo nunca tendo te visto na minha vida, a gente consiga se amar, estabelecer uma linguagem, estabelecer um pensamento, e a gente conseguir fazer alguma coisa juntos. Forte isso, né? Gênesis 11, Atos capítulo 2. Faz sentido, né? Duas manifestações. Uma, o homem querendo aparecer, né? A outra, a resposta de Deus, né? No coração dele. Então, esse capítulo de Atos que eu vou ler aqui é o final, depois que acontece essa manifestação visível. E é interessante nesse capítulo, na minha opinião, é como se no início, olha o que aconteceu e olha o resultado prático disso que acontece quando o Espírito Santo se derrama na vida das pessoas. A gente teve uma série aqui algum tempo atrás que a gente chamou Igreja Atômica de Atos. Tu lembra disso? Tu lembra, né? Eu estava assistindo um vídeo antigo, coloquei Igreja Atômica de Atos, e a gente estava falando sobre esses textos. E eu gostei muito da metáfora, né, que se nós fôssemos a igreja comparado a algum transporte, eu gostei muito do foguete, né? Porque o foguete não me parece que a gente vai ficar longe lá dentro, né? Porque ele parece fino, assim, né? Então, em qualquer lugar do foguete eu vou te ver, vou ter que te suportar. A arca já parecia um lugar maior, né? E o foguete também é algo que está apontado para cima, né? Eu gosto, né? E se eu tivesse um foguete, eu ia colocar vocês tudo lá dentro e ainda mandar silcar fora Colossenses capítulo 3, né? Pensem nas coisas do alto, elas são as mais importantes. Então a gente usou na época a metáfora de um foguete, a Igreja Atômica de Atos. Nós estamos próximos.
E nós estamos em direção às coisas que são eternas. Nós estamos em direção ao alto. Nosso pensamento aqui da terra ele está cada vez ficando mais raso. A gente quer olhar para o alto. Então hoje, a mensagem de hoje é um complemento, né, dessa série, né, que está lá na internet, né, a gente consegue, né, acessar. E também um complemento da semana passada. Porque falamos um pouco a semana passada que o avivamento, a vida com Deus, tem muito aquilo que é particular, né, das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos individuais, da nossa vida devocional, mas também tem algo que se manifesta no coletivo. Então hoje, muito que eu vou trazer aqui são manifestações práticas daquilo que deve ser coletivo. Estamos juntos? Eu teve um ano na escola que eu acho que nem se fala mais rodei, né, mas eu não passei. E eu rodei física. E para mim a matéria física assim era algo que era Torre de Babel, assim, eu não entendia nada. Eu me esforçava, eu tinha material e era difícil entender. Alguém se identificou aí? Está sorrindo para mim também? É isso aí, né? O pessoal que é das humanas, né, as exatas, é difícil. E aí eu coloquei na internet, né, já que a gente tinha falado sobre a igreja atômica, né, de Atos. E aí eu botei assim, né, qual que é a correlação, né, da energia atômica com a energia radioativa. E aí gostei assim de um conceito que veio, que é o seguinte, né, que a energia atômica e a radioativa elas estão intimamente ligadas, aí tem uma explicação, mas no final fala assim, né, que ambos os conceitos estão interligados pelo fato de envolverem as mudanças do núcleo dos átomos e a liberação de grandes quantidades de energia. Opa, isso tem a ver com a gente. Se mudar o nosso interior, se mudar coisas dentro de mim, eu consigo liberar grandes quantidades de energia. A gente sabe que essa energia é o amor, né? É Deus fluindo. Gostei muito disso. Vamos entrar então? O texto é Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Tá? Então, hoje seria a parte 2 da mensagem Avivamento é abundância de vida. Parte 2. Posso ler? Estamos juntos? E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar, aqueles que eram sendo salvos. Então eu vejo que nos dias de hoje, acho que uma grande dificuldade da gente é a gente olhar para um grupo de pessoas, olhar alguma programação, seja em qualquer meio de comunicação e ver temor a Deus. Parece que estamos vivendo num tempo assim que o temor a Deus ele ficou parece que completamente anulado. As pessoas já não têm mais, né, a gente tinha antes, eu chamava de vergonha na cara, né, mas cara, as pessoas hoje elas não têm mais limites. Nem a gente sabe que a gente tem alguns símbolos assim que eles são sagrados, eles compactuam com a nossa fé, mas a gente sabe que sagrado mesmo é o Espírito Santo dentro de nós, é o nosso Jesus. Mas a gente consegue ver assim publicamente as pessoas fazendo algumas coisas assim que beira o absurdo assim, né? E tentam tirar nossa paz, né? A gente viu agora, né? A gente viu agora na abertura das Olimpíadas assim algumas coisas que eu fiquei impressionado. Parece que sem temor assim, parece que vem assim para tentar atingir a gente. Mas a nossa resposta, a nossa vingança sempre vai ser ao contrário. Nós vamos orar, nós vamos pedir que Deus tenha misericórdia, a gente, né, que um dia nós possamos ter comunhão. Não, a nossa luta nunca vai ser contra pessoas. Mas a gente percebe que a gente está vivendo dentro de uma sociedade onde parece que o temor a Deus ele está ficando cada vez mais raso, mais superficial. E nós sabemos, né, que o temor de Deus, o temor ao Senhor é o princípio.
de toda a sabedoria. O temor de Deus é o princípio de toda decisão certa que tu vai tomar. O temor ao Senhor, essa sensação interna que o Espírito Santo produz na gente, assim, esse temor de escolher as melhores coisas para a tua família, o temor de escolher as melhores coisas que tem a ver com as coisas eternas, ele começa ali. E a gente via que pelo menos 4 coisas ficam explícitas aqui da forma prática que acontecia nessa igreja. Uma das coisas é, primeira, doutrina dos apóstolos. Até aquele tempo ali a igreja, esse movimento aqui de pessoas, eles tinham o Antigo Testamento ali, né, vivo. Mas o Novo Testamento ele estava sendo escrito dia após dia com aquilo que ia acontecendo lá. Então, muito daquilo que influenciava as coisas que eles iam fazendo era aquilo que os apóstolos, né, aqueles que andaram com Jesus, eles ouviram direto de Jesus e estavam moldando ali, né? E através agora da capacitação do Espírito Santo todo o tempo. Então, a doutrina dos apóstolos refere-se ao ensinamento contínuo, né, dos principais e dos princípios e ensinamentos de Jesus, transmitido pelos apóstolos, né? E era a base sólida sobre a qual a fé dos primeiros cristãos estavam sendo firmadas. Então, qual que seria a parte prática disso? Quando a gente tem um tempo diário, nossa vida devocional, de estudo da palavra, a gente continua colocando em prática aquilo que aconteceu lá na igreja primitiva. Quando a gente senta em discipulado, quando a gente senta, né, para conversar sobre a Bíblia, nós estamos colocando em prática. E quando a gente está colocando em prática, né, está lá em Tiago, capítulo 1, 22, né, quando a gente não apenas é ouvinte da palavra, mas a gente é praticante, nós também refletimos esse avivamento que começou na igreja primitiva. A segunda coisa que acontecia lá, comunhão, vida em comum. A comunhão mencionada nesse capítulo vai além do simples fato de estar juntos. Refere-se a uma vida compartilhada, né, onde os cristãos sustentam e cuidam a vida de um dos outros. Então, a aplicação prática disso são relacionamentos profundos. A aplicação disso é um apoio mútuo. A aplicação disso é uma unidade na adversidade. Então, algo que... O que difere a gente estar num clube, numa seita, né, numa corporação, daquela comunhão, cara, que nós vemos, cara, nos primeiros discípulos aqui? Porque vai ser parecido. E quem sabe, às vezes, a gente vai sentir algo que é gostoso quando a gente está num clube, por exemplo. Às vezes, tu está num clube e, às vezes, é interessante. Né? Vamos botar escoteiro, por exemplo. Vamos colocar legendários. Que as pessoas têm a mesma roupa lá, a mesma farda. Então, tu te sente parte integrante daquilo, aquilo te traz uma segurança, te traz algo gostoso, aí tu vai fazendo amigos, e lá as pessoas se ajudam, tem mutualidade. Mas ainda não é essa comunhão que está aqui. Quando a gente participa de uma seita, quando a gente participa de alguma coisa, tem algumas coisas que são muito parecidas com isso. E até algumas corporações, elas são muito parecidas com isso. Só que essa comunhão aqui, a manifestação dela, para a gente ter certeza, é quando nós olhamos para aquilo que está acontecendo entre nós e a gente vê a vida de Deus se manifestando por todos os lados. A gente vê a pessoa de Jesus sendo formada, né? É ferro afiando ferro. Então essa comunhão aqui é quando, do jeito que a gente se trata, né? Mesmo quando em alguns momentos assim a gente está encorajando um outro. Mesmo em alguns momentos, quando a gente está consolando, né, quando a gente está exortando, nós continuamos corpo, nós continuamos, né, com aquela sensação, né, de que nós somos um só, mas a manifestação visível, assim, cara, depois desse encontro, depois dessa conversa, depois desse tempo que a gente sente que nós estamos mais parecidos com Jesus do que quando a gente começou. Então, essa comunhão aqui vai muito além, né, da gente dizer que nós fazemos parte de algo. Não, nós somos um corpo, não é uma corporação, né? Nós somos um organismo vivo, né? Eu avancei rápido aqui nas primeiras duas, porque eu quero gastar um tempinho um pouco maior sobre a terceira coisa que aparece aqui, é o partir do pão. O partir do pão tem um duplo significado, né? Era a celebração da ceia do Senhor e as refeições compartilhadas, que são diferentes.
Eu vou falar sobre isso. Mas só que ambos são atos de lembrança e de comunhão. Então, aquele partir do pão lá no início, ato de lembrança, né? Foi algo que Jesus pediu, que até o dia que ele voltasse a gente pudesse fazer. Não é uma simples refeição, é uma refeição, né? Que é um sacramento, que é um momento, né? Não é um simples lanche, é um momento quando nós sentamos ali e lembramos. Até nós, né, podemos marcar para a semana que vem, né? Porque já faz alguns dias que a gente não faz isso aqui no prédio, né? A gente tem feito outros ambientes, mas a gente tem que fazer aqui no prédio também. Mas também tem aquela refeição compartilhada. E eu gosto muito que a igreja aqui já tem uma cultura que eu acho muito interessante. E até chamei hoje alguém aqui de anjo, porque estava em casa essa semana querendo comer um bolo. E aí aparece alguém lá em casa com um bolo de maçã. Um bolo, uma torta. Sou meio grosso, mas era uma torta, não era um bolo. E aí é muito interessante que a pessoa vai para te visitar, ter comer contigo e ainda leva um bolo. Então era algo que a pessoa também tem uma manifestação visível dizendo, cara, que eu estar na minha casa pode ser compartilhado aqui na tua casa. Esses dias também a gente estava lá em casa e eu fui surpreendido por um pão quente. Um pão quente. Então essa comunhão também ela vai sendo exercida através da parte prática com essas coisas. A gente tem um princípio lá em casa que a gente fala bastante, que é o lar forma e a mesa conecta. Falei isso no casamento de vocês lá, né? O lugar onde tu nasceu, o lugar onde tu foi criado, e isso vai formar, vai influenciar muito das decisões que tu toma. Ou tu tem um encontro pessoal com Deus, e aquilo vai alterar algumas coisas que tu faz, ou tu vai continuar seguindo aquilo que os teus pais faziam, aquilo que teus avós faziam. Então, o lar onde tu nasceu é uma bênção. A gente precisa olhar o que desse lar combina com aquilo que Deus tem para nós. Por isso que a gente tem que ter encontros pessoais sempre com Deus. Só que a mesa, ela conecta. E a gente sabe que o alimento eterno é o que está em volta da mesa. Porque o que está em cima da mesa, ele acaba rápido. Né? Principalmente quando coloca uma pizza na frente de homens, né? Sexta-feira a gente comeu uma pizza aqui, enquanto quem estava cortando a pizza nem tinha quase acabado de cortar uma, a outra já estava pela metade. O que está ali sobre a mesa pode ser nem o que a gente gostaria, a gente queria de repente alguma outra coisa. O que está sobre a mesa, né, daqui um pouco ali tem valor, porque está fresquinho, mas daqui um pouco entra dentro do nosso corpo, já não vira mais, não tem mais valor. Então, quando a gente fala sobre o partir do pão, tem muito a ver com relacionamento, que vai muito além de só comer alguma coisa juntos. Relacionamento nosso, relacionamento com Deus, né? Quando é uma ceia, mas também o nosso relacionamento, quando a gente come alguma coisa junto. Tem dois textos na Bíblia que mexem muito comigo quando eu penso sobre comer e relacionamento, que é quando Jonatas morre, Davi, né, o rei Davi quis mostrar misericórdia e amor pela família de Jonatas, e ele pede para alguém ir atrás, né, para ver se conhecia alguém da família de Jonatas que ele pudesse mostrar bondade, e ele encontra alguém da família de Jonatas, e o nome desse cara é Mefibosete. E Davi convida, o rei convida Mefibosete para fazer parte das suas refeições reais. E é interessante que Mefibosete, ele sofre um acidente quando ele era pequeno e ele tem um problema nas perninhas, né? Então era algo que visivelmente chamava atenção, né? Chama atenção quando a gente vê alguém que, né, enfim, às vezes, né, sofreu um acidente, aí, né, perdeu o olho, né, perdeu uma parte do nariz, isso chama atenção. Só que é interessante que quando Mefibosete sentava para ter essa refeição real com o rei, quando nós estamos na mesa, cara, a gente não consegue enxergar o defeito do outro. Mesa não é lugar de expor defeitos. Por isso que lá em casa a gente tem um princípio. A gente resolve algumas coisas que tem que resolver, principalmente coisas que vai demorar tempo para resolver, principalmente agora com a Lola, né? E depois na mesa a gente tem um tempo de comunhão, um tempo de adoração, né? Então mesa não é o momento de eu criticar a minha esposa. Mesa não é tempo de eu começar, né, gritar com meus filhos. A mesa é o lugar
Faz sentido? Tá rindo aí? Faz sentido, gente? Faz sentido. Então, eu acho muito interessante. Peguem esse princípio. Na mesa, isso é uma metáfora, né? Quem que é o rei dos reis? Jesus. Cada vez que você senta na mesa dele, ele não está olhando para os teus defeitos. Ele está olhando para aquilo que você pode ser ali na frente com ele, né? E outro, né, até a gente canta bastante aqui, né, em Lucas 24, Jesus já tinha sido crucificado e no caminho de Emaús ele encontra 2 discípulos e o próprio Jesus vai conversando e caminhando com esses discípulos durante um tempo. E aí Jesus pergunta para os discípulos, por que vocês estão tristes? E aí os discípulos, pô, tu não sabe o que aconteceu ali em Jerusalém? Estava empolgado, achando que ele era Deus, que ele era o Messias, que ele era o cumprimento de todas as profecias, mas lá, ó, penduraram ele numa cruz lá e morreu, já enterraram. E fico muito interessante, né? Eu olho, a primeira vez que eu olhei para essa história, eu pensei assim, cara, como esses caras foram bobos, né? Só que bobo é a gente, né? Porque a gente tem o Espírito Santo, ele está todo tempo com a gente, né? A gente nem percebe às vezes que ele está ali, né? E eles, durante sentarem na mesa, para fazer uma refeição junto, no meio de uma oração, no meio de dar graças para aquele alimento, eles reconhecem que era Jesus que estava com eles. E aí some. Então, na mesa da comunhão, do relacionamento, existe a presença de Deus. Ele está ali. Ele tem interesse nessas coisas. A gente sabe que uma das histórias que, quem sabe, mais emblemáticas da Bíblia, no livro de Ruth, a gente percebe ali, né, no início do capítulo que estavam em um local, né, estavam em Belém, e começou a dar uma fome lá em Belém. E é interessante, né? Tem que chamar a atenção a gente, né? Belém significa casa do pão. Bet, né, que é casa, né? Elen, que é pão. E aí está escrito na Bíblia que faltou pão na casa do pão. Enfrentaram uma grande fome. E aí, tanto Ruth quanto a sua sogra, né, perderam os maridos. Uma história bem interessante, né? Onde eu quero chegar com esse exemplo? E que em algum momento, as duas passando por uma angústia, em algum momento as duas caminhando para um lugar às vezes, né, incerto, elas descobrem no relacionamento, um alimento que as sustenta até elas encontrarem aquilo que realmente Deus queria entregar para elas depois daquilo. Forte isso, né? Provérbios 17 está escrito, né, que na angústia nasce um irmão. Então, às vezes, vamos ter que passar alguma angústia para a gente realmente ter certeza que nós somos irmãos. E essas mulheres, através do relacionamento, elas descobriram o pão eterno. Lembra aquela declaração de Ruth? Olha, o teu Deus vai ser o meu Deus. Onde tu for, eu vou contigo, eu estou contigo. Nós estamos juntos. E é interessante que Ruth entra, né, para a genealogia de Jesus, né? Ela acaba sendo vó de Davi. Então, como que uma mulher, né, 2 mulheres representam uma grande dificuldade, com perdas, né, com luto, elas conseguem ter uma virada assim, né, na história, e hoje elas são lembradas, né? Mas quando a gente lê o livro ali, né, na minha ótica, no meu ponto de vista, o alimento que elas descobriram através do relacionamento, da amizade, foi o que as sustentou no momento difícil. Faz sentido para vocês? Você tem algum amigo que em algum momento difícil ele é esse refrigério, ele é esse alimento? Se não tem, a gente tem que começar a investir, né? E não desacelera com as primeiras decepções que tu tiver com esses amigos. Algo que eu falo bastante aqui é o seguinte: tu quer te decepcionar comigo? Anda mais comigo. Quer te decepcionar mesmo? Anda mais ainda. Então nós sabemos que nós não somos perfeitos. Há um agir de Deus em nós, que nós não somos tão ruins como já éramos antes. Estamos muito longe da perfeição. Então, relacionamento é para essas coisas aqui. Lembra que eu falei que no início, sobre a comunhão? Que esse relacionamento é para que Jesus apareça cada vez mais em nós. E a quarta coisa que a gente percebe ali que existia
um movimento muito forte ali na igreja, nessa igreja que começa na igreja primitiva, é a oração. A oração. Separei um texto aqui. A oração era um elemento central na vida da igreja primitiva, refletindo uma dependência contínua de Deus. Então a gente vê que tinha oração pessoal, né? E é um exemplo prático que a gente pode fazer hoje, dedicar um tempo para isso. Existia também, né, a oração que era coletiva, e nós temos alguns ambientes em que a gente faz isso também. E também tinha muito assim do que nós vemos assim, e havia manifestações sobrenaturais das orações, eram as orações intercessórias, né, intercessoras, que quando a gente vê em algum momento assim, a gente vê que a igreja estava passando por algum aperto, algum apuro, e eles, né, oravam, né, em favor. Então a oração, ela é fundamental se nós queremos passar por um processo de avivamento, tanto pessoal quanto coletivo. O que é avivamento? É a abundância de vida. A vida começa por onde? Jesus. Quando a gente fala bastante sobre espiritualidade, é sempre bom dizer, né? A nossa espiritualidade, ela tem um nome, né? Ela tem uma fonte. Chama-se Jesus Cristo. Então, cada vez que eu falo nós desenvolver nossa espiritualidade, eu estou falando o seguinte: já que fomos criados à imagem e semelhança de um Deus, nós sabemos que o único jeito, né, de sair essa névoa, que às vezes as pessoas não identificam Jesus em nós, né, é fazer coisas semelhantes a Ele. Então Jesus é e continua sendo a fonte da nossa espiritualidade, nosso grande exemplo, e é através dele que nós moldamos o nosso estilo de vida e resposta a esse amor gigante que Ele tem por nós. É isso, né? Simples assim, né? Através desses 4 princípios, doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações, a igreja primitiva experimentou um avivamento espiritual poderoso. Da mesma forma, quando a gente começa a incorporar esses princípios em nossa vida cotidiana, podemos viver um avivamento contínuo e ver Deus operar maravilhas em nosso meio. Que sejamos inspirados a viver uma vida de fé vibrante, amorosa e dedicada ao Senhor e uns aos outros. Logo depois, né, eu fiquei um mês em Porto Alegre, né, junto com... Né, a gente estava esperando lá o Judá nascer. Primeira mensagem, quando eu vim aqui, a gente falou sobre Open House e Open Life. Abra a sua vida, abra a sua casa, abra a sua vida. Falamos bastante ali naquele texto de Ezequiel, capítulo 36, onde o profeta, né, voz de Deus falando, né, que Deus queria trocar o coração de pedra por um coração de carne. Então é muito interessante que Deus ele podia escolher qualquer lugar do mundo para ele habitar, mas ele escolheu a gente. E a gente refletiu bastante sobre isso. Vimos as referências bíblicas, a gente foi irrefutável que há uma intenção de Deus habitar dentro da gente. Foi nós que ele escolhemos, que ele escolheu para que ele pudesse se manifestar. E é interessante que eu tenho ficado muito contente, assim, que quando eu começo a conversar assim com as famílias aqui, eu sei assim que está começando um avivamento. E foi o Felipe que falou, né, de visitação. Não é um momento que a gente sai da nossa casa, ou abre a nossa casa para fazer fofoca ou para qualquer outra coisa, só para comer juntos. A gente vai lá e é interessante que quando a gente vai visitar alguém e a pessoa está indo bem, parece que é melhor do que quando a gente está indo bem, né? Até algumas coisas que a gente nem costuma comer na nossa casa, porque a gente às vezes até diz que não gosta, aí lá na casa da pessoa aquilo tem um sabor especial. Faz sentido para vocês isso? Faz sentido? Então eu quero convidar vocês para que a gente possa registrar isso. Existe algo espiritual que Deus quer fazer na gente, na nossa vida diária, através de um avivamento. Quem sabe essas 4 coisas elas vão nortear muito que a parte prática disso. Felipe falou ali no início, o Espírito Santo, ele nos dá poder para ser testemunhas. Quando eu me converti, eu achava que o Espírito Santo era para... Eu queria ser o homem do Ra, sabe?
Eu queria receber o Espírito Santo para que alguém tivesse algum problema, eu fizesse uma oração e falasse, ha! E aí a pessoa era curada, sabe? Ha! Já ouviram falar no homem do Ra? Achava que as manifestações do Espírito Santo era para resolver coisas assim, né? Ra! Tá sem dinheiro na tua conta, vamos orar aqui para acontecer a manifestação. Ha! Não sei se você passou por isso, mas no início eu achei que o poder que ele estava sendo derramado era para qualquer coisa, menos para ser testemunha. Testemunha. Acabei de falar, né? O homem lá no Gênesis 11, ele não queria ser testemunha, né? Ele queria ser o personagem principal. Aí chega o Espírito Santo, agora nós não somos mais o alvo, né, da atenção, não. Agora somos apenas testemunhas. Se você quiser ver um avivamento espiritual e não um jeito insano de fazer as mesmas coisas, já que vão ter resultados diferentes, investe nessas coisas. Márcio, eu quero começar a ver coisas novas com Deus. Dedica um tempo de oração em casa. Ah, Márcio, mas eu tenho dedicado um tempo. Cara, Deus deu 24 horas, é muita hora num dia. Podia ser até menos que a gente resolvia as coisas. Oração. Todo avivamento que a gente escuta na história assim, de igrejas cheias da presença de Deus, que influenciaram, que mudaram a sociedade, começou porque a igreja estava intimamente vivendo uma vida de oração poderosa. Tinha interesse na oração, né? Os avivamentos, eles, na história, quando a gente lê, a gente pensa, por que aquela igreja lá que foi tão relevante em tal época, né, em tal década ou em tal século, por que aconteceu aquela igreja? A gente sabe, né, estudando os avivamentos, que os avivamentos eles não continuaram porque não teve discipulado, né? Teve só começaram a experimentar e foi tão bom, e aí não prepararam a próxima geração para continuar com aquilo, né? Não teve, né, a parte do discipulado, né? E a gente sabe que a parte do discipulado é com a palavra. Quer ter grande experiência com Deus, quer ver vida, né, em tudo que tu faz, entrega um tempo de oração para Deus. Doutrina dos apóstolos. Existe a Bíblia, né? A Bíblia fala, né, que existe uma santidade, que existe algo que vem através do nosso encontro com as Escrituras. Então, se quer viver um pouco mais de vida, a presença de Deus, uma abundância, dedica um tempo. Eu não estou falando aqui religiosidade, de a gente se encontrar assim e falar assim, cara, tu orou hoje, tu leu a Bíblia hoje. Não tem a ver com isso. Não tem a ver com isso. Mas é alguma coisa que a gente percebe, né? Quando não tem, né? Coisas em comum. Coisas em comum. Fazendo um pão, uma torta, que a gente vai exercitando as coisas maiores. Eu sei que às vezes a gente olha para as coisas que nós temos e uma sensação que vem no nosso coração é como se, isso aqui é só meu, porque eu trabalhei e eu suei para ter isso. Então isso aqui é só meu. Né? Se eu tiver que ajudar alguém, é a igreja que se vire, né? Porque, enfim. Então, é um esforço. Mas só que a gente vai vencer porque a gente vai treinar isso, né? Coisas em comum. Quando a gente vê o Atos capítulo 2, as pessoas olhando para suas coisas e pensando assim, cara, eu quero dividir isso com alguém. Eu não consigo olhar para a dificuldade do outro e viver desse jeito. Eu preciso dedicar alguma coisa. Que as pessoas tinham, cara, eu tenho um campo, é muito grande, não tem nada, eu vou vender. E vou ajudar alguém, eu vou fazer alguma coisa por alguém. Não era uma regra, não era uma lei. A pessoa movida pelo Espírito Santo, ela sentia uma compaixão tão grande pelo outro, que ela dividia suas coisas com o outro. Quando a gente chega em Atos capítulo 5, a gente já vê lá a história de Ananias e Safira, que isso era mais, já não era puro, como era no início, né? No início era pessoas apaixonadas, né? No início era pessoas completamente cheias do Espírito Santo fazendo. Já em Atos capítulo 5 eram pessoas que estavam fazendo só porque alguém estava fazendo ou alguém estava pedindo. Já não era mais o mover, né, direto pelo Espírito. Oração, palavra, coisas em comum e partir do pão. Partir do pão, para mim, é uma das coisas que tem sido muito importantes aqui. Foi através do partir do pão que
sabe, muitas coisas emocionais, né? Principalmente da minha esposa, né? Elas foram fortalecidas aqui nessa cidade. Eu lembro que a primeira visita que eu vim aqui para procurar um apartamento, eu fui almoçar na casa de uma pessoa. E como é legal, assim, tu nunca ter sentado na casa, né? Nunca ter entrado na casa da pessoa e a pessoa te recebe com uma comida. Como isso chega na nossa alma. É muito especial. É muito especial. Agora até compartilhei com vocês, né? Uma família que perdeu a casa na enchente. Convidei eles para sentar na mesa, sentar nas cadeiras, né? Sentar em volta da mesa, para a gente fazer uma refeição e parece que aquelas coisas que elas tinham ganhado, as coisas que elas não tinham, parece que isso já fica de lado, né? A gente esquece um pouco das coisas que a gente não conseguiu e a gente dá e recebe em volta de uma mesa. Eu gosto muito desse princípio. O lar forma, a mesa conecta. O Mano trouxe algo bem interessante aqui, né? No momento de oração dos homens aqui na sexta, ele falou o seguinte, que muito da nossa afinidade, né, da nossa intimidade, parte ou vai chegar quando a gente comer 1 quilo de sal juntos. Pô, comer 1 quilo de sal juntos é bastante, né? Quantas panelas, né? Então, comer sal juntos vai fazer parte da nossa intimidade, da nossa afinidade. E é, sim, espiritual. Vamos orar então?